Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindas, belíssimas do nosso canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre algo maravilhoso: jejum intermitente. Você já ouviu falar do jejum? Você já tentou fazer ou você já pratica o jejum intermitente? Jejum é um estilo de vida e que funciona muito bem para o nosso organismo. É excelente a prática do jejum, mas precisa ter alguns cuidados para você não fracassar nesse propósito. No vídeo de hoje, eu vou falar para você a minha experiência com o jejum. Deu certo? Não deu certo? Comecei? Parei? Estou fazendo? O que é o jejum? Então, nesse vídeo, eu vou falar para você a minha experiência e como você deve começar o jejum. Como eu devo começar o jejum? Quando eu devo começar o jejum? Esse é o nosso vídeo de hoje. Mas nessa série de jejum intermitente, eu vou fazer para você vários vídeos falando sobre o que é o jejum, falando do protocolo do jejum, o que você deve comer antes e depois de finalizar o jejum. Então fica comigo, se inscreva no canal e fica por dentro de tudo isso, porque as dicas são maravilhosas, é algo que funciona para perda de peso maravilhosamente e também traz muitos outros benefícios. Então, o vídeo de hoje eu vou contar para você a minha experiência, por que você deve começar, antes de começar essa prática, fazer uma reeducação alimentar, ok? Combinado? Então, bora lá. Eu, particularmente, só faço o jejum fisiológico, que é esse que não consome alimento, que é um jejum que você só toma líquidos não calóricos, tá? É bom ressaltar aqui que é sempre importante você procurar um especialista para você começar a fazer o jejum. Ou outra coisa que é muito importante, e você não deve começar um jejum de qualquer forma, tá? O jejum é uma prática muito saudável, mas ela não é aconselhável para uma pessoa de repente do nada começar a fazer. O que eu quero dizer com isso? Que se você vive uma rotina alimentar toda desregrada, de uma forma toda desequilibrada, você não pode simplesmente acordar e falar: vou começar o jejum. Não faça isso. E isso vai trazer consequências prejudiciais à sua saúde. Se você vai começar a prática, ou melhor, o estilo de vida de fazer jejum, você precisa primeiro passar por uma reeducação alimentar. Você precisa primeiro estar vivendo, estar já praticando uma alimentação saudável. Quando eu me refiro à alimentação saudável, quer dizer que você já precisa estar se alimentando de frutas, verduras, legumes, ter cortado aí os alimentos maléficos como açúcar, carboidratos. Você precisa de estar numa rotina saudável. Experiência própria, tá? Vou contar um pouquinho da minha experiência com vocês. Duas experiências, uma fracassada e uma que deu super certo. Eu ainda estou num processo. Você vai dizer assim: ah, Kelly, mas você ainda está meio gordinha. Realmente, eu estou num processo. Eu estou na prática do jejum intermitente há aproximadamente aí 3 meses. E eu já consegui eliminar, desde o início, 16 quilos, tá? Mas não é da noite pro dia. Não, eu tive um processo. A primeira vez que eu ouvi falar sobre jejum intermitente, isso é muito importante vocês prestarem atenção. A primeira vez que eu ouvi falar do jejum intermitente, há mais ou menos 2, 3 anos atrás, eu ouvi um vídeo, um programa, e eu falei: uau, eu preciso fazer isso. É o segredo para me emagrecer, né? Vai ser maravilhoso, eu vou emagrecer e funciona e pá, pum. Eu estava vivendo uma rotina toda bagunçada. Eu comia de forma errada, eu comia o que não devia, eu comia apenas arroz, feijão e carne, era só carboidrato, não tinha uma alimentação de frutas, verduras, era muito corrido, eu não tinha hora para comer. A minha rotina alimentar era toda bagunçada. Então eu assisti esse vídeo e falei: vou fazer o jejum. Jejum é perfeito, é maravilhoso, é a melhor coisa do mundo, e realmente é, tá? Realmente é. Mas precisa de que você já esteja em uma reeducação alimentar, tá? Então, nessa vez eu comecei. Gente, primeiro dia, levantei a todo vapor. Antes, comi uma serra, pensei, já comi, o pensamento de gordo. Vou me alimentar bem hoje, porque amanhã eu não vou comer, né? Beleza. Fiz aquela porção, né, bem caprichada, o arroz, a carne, tudo beleza lá. Jantei de forma perfeita lá, né? Como diz entre aspas, perfeito naquilo que eu estava vivendo, né?
e levantei no outro dia para fazer o jejum. Meus amores, para começar, já levantei com dor no estômago, né? A pessoa que come demais na hora de dormir e vai dormir, você já faz mal pro seu estômago. Então eu já levantei com aquele estômago ruim, aquela azia, mas estava com todo o gás para fazer o jejum. Quando deu por volta do meio-dia, 1 hora, eu estava com a cabeça estourando de dor. Por quê? Eu não fui pesquisar como que era o jejum, como que deveria ser feito, como que ele funcionava, o que eu podia comer, o que eu não podia. Eu simplesmente ouvi lá que jejum era bom, na minha mente era o jejum religioso como eu era acostumada a fazer, corta tudo, corta água, corta tudo. E eu achei que era assim. Eu então comecei. Quando deu meio-dia, 1 hora, 2 horas, eu não estava aguentando de tanta dor de cabeça. Eu estava desesperada para comer, eu estava com muita fome, eu estava estressada, eu estava muito mal. E aí o que aconteceu? Parei com o jejum no primeiro dia. Fui lá, preparei meu café da manhã, comi. Café da manhã não, foi almoço já. Acho que eu nem fiz café da manhã, já comi almoço e já comi igual uma louca, desesperada, porque eu estava com muita fome. Enfim, abandonei o jejum. Eu vi que aquilo não era para mim. Pensei, não é para mim. Mas eu estava fazendo errado. Eu não fui pesquisar, eu não fui ver como funcionava, o que deveria ser feito. Eu não havia feito uma reeducação alimentar. Então foi o quê? Fracasso total. Então, se você está vivendo uma rotina de alimentar toda desregrada, não comece agora o jejum. Espere um pouco. Comece uma reeducação alimentar. Comece uma mudança de hábito saudável para depois você começar o jejum, tá bom? Beleza, o tempo passou. Hoje, né, nós estamos em 2020. Eu decidi, aqui no canal tem vídeos que falam sobre a minha reeducação alimentar. Eu decidi então mudar de vida, mudar de hábito. Não comecei com o jejum, nem estava lembrando do jejum. Comecei a uma reeducação alimentar. Eu decidi, tá? Primeiro aqui na minha mente, que eu precisava mudar os meus hábitos alimentares. E eu então comecei uma reeducação alimentar para perda de peso. E vocês vão ver vídeo aí de quando eu perdi 5 quilos, de quando eu perdi 10 quilos, de todo o processo tem aqui no canal, né? Tem outros vídeos falando sobre isso. E então eu comecei uma reeducação alimentar. Depois que eu estava na reeducação alimentar, eu me lembrei novamente do jejum intermitente. Então, depois de já estar numa prática saudável, de alimentação saudável, já havia perdido alguns quilos, eu me lembrei então do jejum intermitente e eu fui desta vez da forma correta. Eu fui pesquisar o que era o jejum, o que ele fazia no meu organismo, quais eram as formas, os pontos positivos, como deveria ser feito para que isso não tivesse nenhum problema para a minha saúde. Então, desta vez, eu fiz o que era correto. Eu fui me informar. Não comecei do nada. Então, o que eu falo para você? Não comece do nada. É excelente, é uma prática maravilhosa, mas não pode ser para uma pessoa que está toda bagunçada e de repente começa a fazer. Senão, não funciona. Então, o que eu quero dizer para vocês é que depois de eu estar em uma reeducação alimentar, eu havia cortado o açúcar da minha saúde, da minha vida, eu havia tirado refrigerantes, havia tirado os carboidratos industrializados, então eu já estava numa prática de alimentação saudável. Eu entrei com o jejum intermitente, tá? Porque aí sim, agora eu pude ver os benefícios dessa prática. O que eu quero dizer para vocês é que na primeira vez foi tudo errado, foi frustrado. Dessa vez eu comecei a fazer o jejum e eu não senti nada, meus amados. Sabe o que é nada? Eu nunca tive dor de cabeça, nunca tive tontura, nunca senti fome, nunca tive nada. Porque o meu organismo já estava adaptado a uma alimentação saudável, uma alimentação nutritiva. Quando você se alimenta de forma nutritiva, não estou falando de quantidade, você não precisa comer para morrer, você precisa comer, ter nutrição. Quando você se alimenta de forma nutritiva, você pode comer pouco, que o seu organismo vai estar saciado. Então eu entrei com um jejum intermitente. E eu então percebi que eu poderia beber líquidos, poderia tomar chá, poderia tomar café, tudo sem açúcar. Como eu já não estava tomando açúcar, já não estava utilizando açúcar, para mim foi muito fácil. Eu não posso ficar sem café. Eu sou uma pessoa que se eu ficar sem tomar café pela manhã, minha cabeça fica em tempo de explodir. Mas quando eu comecei o jejum desta vez, eu continuei tomando meu café. Então eu levantava pela manhã, eu levanto por volta de 6, 6:30, eu levantava, preparava o meu café, tá?
Geralmente eu faço primeiro um copo de água com limão, eu pegava um copo cheio de água, espremia um limão ou meio limão e tomava. Quando era por volta das 7 e pouquinho, eu preparava o meu café, uma caneca de café normal, só água e pó, sem adoçante, sem açúcar. Tomava o meu café. Gente, e eu vou dizer pra vocês, eu nunca passei mal, tá? Foi excelente. Então, quando eu tirei o café da manhã, vocês vão ver nos protocolos depois, você pode fazer de várias formas. Então, eu jantava normal, ia dormir, o jejum conta as horas que você está dormindo, isso é maravilhoso, são contadas normal, e então eu pulava o café da manhã, e depois eu ia almoçar, ou eu tomava o meu lanche mais tarde, dependendo do horário que eu jantei, tá? Às vezes o meu jejum finalizava por volta de 10 horas, então ali 10 horas eu tomava um café da manhã. E é importante você saber o que você deve comer para quebrar o jejum, para que tenha benefícios para a sua saúde, tá? Não é você simplesmente fazer o jejum, quando finalizar e você for quebrar o jejum, você comer qualquer coisa. Não é assim, se você fizer isso, não vai resolver, tá? Então eu fazia isso. Outras vezes eu nem estava com fome, eu nem tomava café da manhã, eu só ia almoçar. Porque eu já ia fazer o almoço, falava, vou almoçar, então eu passava até do horário. Então assim, é maravilhoso. Jejum é vida, jejum é saúde, jejum é maravilhoso para perda de peso, mas precisa ser feito da forma correta, seguindo os protocolos. O que é protocolo? Protocolo é os horários que você pode fazer. Eu vou fazer em um outro vídeo falando sobre os protocolos. Vou falar num outro vídeo sobre o que é o jejum. Tudo direitinho para vocês não se perderem. Então, meus amores, o que eu quero dizer para você, jejum é excelente. Eu já eliminei, eu estou num processo, eu não finalizei o meu processo, eu estou em processo, mas eu já eliminei 16 quilos. Então, funciona, vale a pena e eu te garanto que se você fizer da forma correta, não vai te fazer mal, você não vai sentir nada, porque experiência própria, eu nunca senti nem dor de cabeça quando eu fiz da forma correta. Então vale muito a pena você aderir a esse estilo de vida do jejum intermitente, ok? Espero que você tenha gostado das informações, espero que o meu exemplo traga para você ânimo, para você praticar também esse estilo de vida, porque eu sei que vai trazer resultados benéficos para você. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha, se inscreva no canal, coloca aqui embaixo. Você já ouviu falar do jejum? Você já pratica o jejum? Você já fez alguma vez? Qual foi a sua experiência? Eu quero saber de você, tá bom? A minha experiência hoje, que eu fiz de forma correta, foi muito positiva. Está sendo muito positiva e eu convido você também a participar dessa prática, tá bom? Agora eu vou deixar para vocês um outro vídeo, os outros vídeos que você vai aprender sobre todos os detalhes, como fazer o jejum. Então vale a pena você continuar assistindo essa série sobre jejum intermitente.